Uma pausa aqui na nossa programação musical. Olha só, num cenário onde pequenas atitudes podem gerar grandes impactos, como o que a gente falou anteriormente, doação de sangue se destaca também como um dos gestos mais urgentes e necessários para a manutenção da vida como um todo, né? Mais do que um ato individual, é uma construção coletiva de consciência, de entender a importância disso. E eu tô recebendo aqui a soldado Tayane Schneider, fazendo parte dos bombeiros aqui de Farroupilha. Bom dia, bem-vinda, Tayane. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui na Rádio Sonora, conversando um pouquinho sobre essa ação tão especial. Exatamente, porque a gente vai falar sobre a solidariedade que se aprende cedo, que são os bombeiros mirins aqui de Farroupilha, que estão fazendo frente aí e liderando a campanha de doação de sangue da cidade. Antes da gente entrar nesse assunto, mas quero te perguntar o seguinte. Pensando assim, numa criança, quando ela cresce entendendo na prática o impacto de salvar vidas, não estando dentro de uma ocorrência, o que tu acha que muda na vida dela, na formação? Ela se torna uma criança diferenciada. É uma das coisas que eu costumo falar muito para os bombeiros mirins, tanto os atuais quanto os que já fizeram parte do projeto, que eles são cidadãos diferenciados em qualquer lugar que eles estão. Porque eles passam a ter uma visão muito diferenciada do universo. Então eles percebem que eles podem salvar vidas com grandes ações, através da educação preventiva, aplicando tudo aquilo que eles aprendem no projeto, como, por exemplo, ocorreu com os bombeiros mirins de Vacaria, lá em Porto Alegre, que ajudaram a salvar uma ocorrência de um incêndio que aconteceu num ônibus, então foi um salvamento grandioso. Sim. Como pequenas ações de doação de sangue, né? No caso deles, que são pequenos, eles não podem doar sangue, mas eles podem divulgar. Então, agora nós estamos fechando a nossa meta, né? Fechamos a nossa meta de doadores. Coisa e hoje boa. Pela manhã eu fui conversar com os bombeiros mirins e eu falei, olha o que vocês fizeram. Uma pessoa, 2 pessoas que vocês convidaram tomou essa grande proporção e vocês irão salvar aí muitas vidas, né? Qual que era a meta de vocês? A meta era 90. 90. Inicialmente o Hemocentro, ele colocou como meta para vir aqui 50 pessoas. Mas eu sou teimosa, eu digo, eu consigo 90. Quase dobrou. E aí, porque nós hoje temos 48 bombeiros mirins na turma atual. E temos mais outros 50 bombeiros mirins das turmas anteriores, né? Dos últimos 2 anos. E aí eu peguei e digo, não, eles estavam naquela, a gente vai, não vai? Porque, claro, é uma estrutura muito grande, né? Pra deslocar lá de Caxias e trazer pra cá. E eu digo, não, consigo 90. E aí eu coloquei essa missão para os bombeiros mirins, eu abracei uma meta ousada, agora vocês precisam me ajudar. E nós estamos hoje com 96 doadores. Né, a nossa lista, e já tem algumas pessoas procurando para entrar na lista. Aí eu brinquei hoje, eu digo, vamos dar mais uma ampliadinha na meta, vamos botar 120, porque sempre acontece, né, de alguma pessoa daqui a pouco ficar doente, ter algum impedimento, então com 120 a gente fica bem tranquilo. E eu ainda disse para o Hemocentro hoje, eu digo, vocês deem um jeito, daqui a pouco trago mais pessoas, a gente amplia um pouquinho o horário, mas é isso, acho que a criança, quando ela cresce com esse senso de que pode fazer a diferença com atitudes grandiosas ou com atitudes pequenas, ela se destaca onde ela está, né? Eu não lembro de cabeça, não sei se tu sabe isso. Quantas pessoas podem ser salvas com uma doação de 4 sangue? pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas podem ser salvas com uma doação. Então vejam quantas pessoas nós vamos conseguir salvar aí com as 90, né? Exato. Os 90 doadores, 360 pessoas terão essas vidas salvas, né? E olha que... E uma ação pequena. Simplesmente os bombeiros mirins, eles estão divulgando aí, incomodando, porque eu fiz uma mini competição. Porque com criança a gente tem que saber como lidar, né? Sim. Então eu fiz essa mini competição e aí eles estão aí incomodando um e outro, mas eles vão salvar 360 vidas, pelo menos 360 vidas. Cara, isso é demais. E só quem já viveu, né, a situação de precisar de bolsas de sangue ou familiares que precisaram, sabem como é difícil, né, e como é importante esse tipo de ação. Então a gente quer trazer isso para esses bombeiros mirins aqui de Farroupilha. Tem um momento que eu imagino quando a criança olha de fora, ela admira
o bombeiro, e aí ela vai se aproximando, vira um bombeiro mirim, mas tem um momento que tu percebe que ele, vamos dizer assim, sai da curiosidade e começa a se envolver por propósito mesmo. Sim, sim. Existe essa chave. Sim, ao longo do projeto o nosso objetivo é esse, é que eles percebam, nós criamos muito esse senso de pertencimento. Então, por exemplo, nós iniciamos o projeto esse ano no dia 6 de abril, e durante aquela semana nós fizemos a Semana Zero. E durante a Semana Zero foi uma série de atividades, né, relacionadas à atividade de bombeiro, e no final daquela semana eles receberam um uniforme na Câmara de Vereadores. E aí, para receber esse projeto, esse uniforme, merecer, nós fizemos eles correrem pela cidade, por parte da cidade, né, correr, marchar, caminhar, para mostrar para a sociedade que, olha só, eu faço parte do Corpo de Bombeiros. E aí, lá na Câmara de Vereadores, de uma forma simbólica, eles receberam o uniforme deles. Então, quando eles ingressam ali dentro do Corpo de Bombeiros, eles já passam a criar aquele senso de pertencimento, e eles percebem que eles saem daquela posição de os que admiravam para serem admirados. Porque as pessoas, elas passam a olhar para eles de uma forma diferente. E esse peso de ser o admirado traz uma responsabilidade muito grande para eles, de modo que eles passam a controlar, né, cuidar aquilo que eles falam, as atitudes, e aí eles percebem que a mudança que eu vejo nas crianças é que o sangue de bombeiro penetra, né, nas veias deles, então até as atitudes deles são diferenciadas. Claro, importante dizer, não são todos, né, que acabam incorporando esse espírito, mas a grande maioria tem essa mudança assim, de perspectiva de vida e inserem isso no dia a dia. Eu recebo diariamente relatos de pais que contam, nossa, o fulano tá outra pessoa. O nosso regime é um regime militar. Sim. Então, a forma de se referir às pessoas é uma forma militar. Então, é sim, senhor, não senhora, é continência, com licença, posso entrar, com licença, posso sair. E acaba que eles incorporam isso em casa. Eu dou algumas tarefas para eles, né, como, por exemplo, de organização. Hoje eu quero, agora quando chegarem em casa, eu quero que me mandem uma foto do guarda-roupa. Então, como são tarefas surpresas, eles já acabam entrando naquele ritmo de manter o guarda-roupa arrumado, de fazer as tarefas da casa. Então, acho que essa mudança ela vai surgindo aos poucos, mas surge. Boa parte das crianças é picada assim por esse bichinho aí do Corpo de Bombeiros. Tu usou o termo mudança de perspectiva de vida e é realmente isso, né? É isso. E qual o papel vamos dizer assim, da família nesse processo? A família é o que tem o papel mais importante, né? Porque nós temos contato com eles uma vez por semana. O que nós fazemos, né? Pelo menos é a didática do Corpo de Bombeiros aqui em Farroupilha. Nós temos um grupo com os pais e semanalmente nós enviamos 2, 3 tarefas para as crianças e que os pais eles terão a responsabilidade ou de fiscalizar se eles estão cumprindo ou então de se envolver. Então, um exemplo, nessa última semana, eles aprenderam sobre primeiros socorros. Os bombeiros mirins tiveram que fazer uma palestra para os pais, ensinando o que eles aprenderam. De alguma forma, a família teve que parar, né, de toda aquela correria do dia a dia, para ouvir aquilo que ensinou. Ao mesmo tempo que o bombeiro mirim se sentiu importante em estar ensinando para aquela pessoa que ensina, né, a família também acabou aprendendo e vendo o filho de outra forma. Porque a gente exigiu, né? Vocês precisam apresentar com uniforme, com postura. Então, eles percebem que, poxa, olha só, o meu filho, ele tá crescendo, meu filho, ele tem um potencial. Então, a família, ela tem um papel essencial. E os pais também têm tarefas, né? Na semana passada, a tarefa dos pais foi cantar o hino de Farroupilha. Vocês conhecem o hino de Farroupilha? Não. Então, ninguém conhece. É um hino muito novo. E eu tenho essa questão do valor ao amor à cidade muito forte. Então, eu inseri o hino de Farroupilha no projeto. E a semana passada os pais tinham que cantar com as crianças. E aí foi muito legal, assim, eu pedi para eles me mandarem um áudio e eu ouvia no áudio eles rindo
com os pais, porque erravam as palavras, se atrapalhavam, cantavam numa melodia assim totalmente nada a ver. Então eles criaram esse vínculo e eu perguntei, foi divertido? E os pais, muito, a gente riu muito. Então veja, o papel da família é essencial no projeto para dar essa continuidade e que o nosso trabalho ele tenha realmente um sentido para eles. E além a gente tá falando aqui de uma transformação real e de perspectiva de vida, mas também atos muito simbólicos, né? É isso que tu mencionou, tipo, a família é o cuidado. Então, naquele momento, tu vai ser quem ensina a tua família. É realmente muito simbólico e realmente transformador, né? São coisinhas simples. Eu falo muito pros pais, assim, vocês não verão coisas muito grandiosas aqui no Projeto Bombeiro Mirim, até porque a realidade das crianças, a faixa etária, né, 10 a 12 anos é uma faixa etária pequena pra gente colocar coisas muito grandiosas. Mas tudo que... E a gente fala pros bombeiros mirins, tudo que vocês fazem aqui tem algum significado. Então, vocês não falam sim senhor ou sim senhora porque a Tayane quer ser chamada de senhora, não. É por questão de respeito. Pensem uma pessoa mais velha sendo chamada de senhor e senhora. Ela se sente especial, né? Porque é um diferencial nos dias de hoje. A gente sabe que a juventude perdeu um pouco do respeito pelos mais velhos. Então, ali, aquele bombeiro mirim que chama o senhor e senhora, ele se diferencia onde ele tá. E o tratamento que ele vai receber das pessoas será diferente. Exatamente. Então, são pequenas coisas, mas que têm algum impacto que vai se refletir na vida deles de alguma forma. Eu acho que chega um ponto que a gente, como sociedade, tem que começar a valorizar algumas coisas que são milenares. Por exemplo, a estrutura militar. Ela não dura tanto tempo porque ela é ruim. Ela dura porque ela é organizada e deu certo. Exato. Assim como uma estrutura religiosa, enfim. A gente tem que parar pra pensar. E não... Por que houve um afastamento, digamos assim, de certas instituições que agregam muito na nossa vida? E inserir de forma que, dentro daquela realidade, né? Então, por exemplo, lá o Projeto Bombeiro Mirim, ele tem como base a hierarquia e a disciplina, que é a base de uma instituição militar. Exato. E quando a gente insere a hierarquia e disciplina dentro da realidade do projeto e, por consequência, dentro da realidade das crianças, a gente percebe isso. Uma criança que daqui a pouco não lavava a louça ou não arrumava o guarda-roupa, arrumando o guarda-roupa, arrumando a casa, auxiliando nas tarefas domésticas, porque ela precisa ter aquela organização, aquela disciplina. Então, quando a gente percebe ali uma criança se expressando, né, se obrigando a se expressar, porque ela é, naquela semana, o xerife da turma, né, e hierarquicamente ela tá superior aos colegas, a gente percebe que, bom, ela vai ter uma postura diferente. E aí ela percebe assim, olha, eu tenho um poder, né? Ou eu tenho uma liderança, eu tenho enfim, eu consigo liderar outras pessoas e leva isso para outros lugares. Então, eu acho que a estrutura militar, ela é muito positiva, principalmente quando a gente adapta para os ambientes certos, Exato. né? E também o entendimento da responsabilidade, como tu falou no início, né? É realmente muito, muito bom saber que a gente tem projetos assim aqui na cidade. Aqui na cidade. E atualmente nós estamos com 48 bombeiros mirins da turma de 2026. E nós temos outros bombeiros, porque o bombeiro mirim aqui em Farroupilha ele acontece desde 2017. Ele só teve a pausa ali no período da pandemia, mas desde 2017 nós temos bombeiros mirins. Inclusive, hoje nós temos bombeiros mirins que fizeram o concurso para ser bombeiro, né? Porque essa sementinha foi plantada. Claro. E hoje está crescendo. E esse tipo de projeto, hoje qual é o meu propósito, né, com o Bombeiro Mirim aqui em Farroupilha? É que essas crianças, elas sejam diferenciadas aqui na cidade. Que elas façam ações que façam a diferença e que influenciem outros jovens. Então, ano passado, nós fizemos uma ceia de Natal para 100 pessoas. Nos mobilizamos ali e fizemos uma ceia de Natal para 100 pessoas. Levamos brinquedos para as crianças. Agora, na Páscoa, nós distribuímos 200 caixas de bis para crianças na Vila Esperança e no bairro Industrial. E essa é a ideia. Esse ano, enquanto os gêmeos não nascerem, a ideia é que todo mês nós façamos alguma ação para que a comunidade veja
esses pequenos fazendo a diferença e que percebam, bom, se esses pitocos aí estão fazendo a diferença, por que eu também não posso fazer? E aí agora essa campanha de doação de sangue é um envolvimento mais generalizado, né? Tomou uma proporção um pouco maior, inclusive o prefeito vai lá doar, os secretários, enfim, e a ideia é que as ações sejam nesse nível, assim, que a cidade inteira vejam esses pequenos e se inspirem para também fazer a diferença de alguma forma. Que coisa boa. Parabéns pela Muito iniciativa, obrigada. por essa doação também, que eu sei que toma teu tempo livre, teu tempo de férias, enfim. Sim, não, mas vale a pena. Eu penso, desde muito jovem, eu tenho uma frase assim que me guia, né? Deus não me trouxe ao mundo para ser multidão. Ele trouxe para fazer a diferença. E se ele nos deu 24 horas no dia, então pelo menos 1 hora a gente tem que fazer a diferença de alguma forma. E, assim, claro, agora na quarta-feira vai ter um envolvimento grande, né, com toda a estrutura que vem lá de Caxias. A gente vai precisar montar no quartel o número de pessoas, né, que vai circular também será um número bem grande. Então é trabalhoso, mas é algo tão pequeno, né, divulgar nas redes sociais, divulgar aqui na rádio, é tão pequeno perto da diferença que vai fazer na vida de outras pessoas. Então acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é isso, né? Se doar da forma que dá, dentro das nossas limitações e realidades, mas fazer a diferença de alguma forma.